pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso do Livro dos Médiuns, tá? Nosso queridíssimo curso. Se você puder fazer anotações, faça, porque é muito legal. E hoje continuamos, pessoal, essa saga de ver o tipo de variedades de mediunidade é longa, tá? Mas eu tô achando super interessante porque, como Kardec apresenta de uma forma objetiva, a gente consegue ver vários tipos de variedades em um vídeo só. É bom para que nós podemos enxergar o quantos tipos de variedades de médiums que existem. Isso é muito interessante, gente. E existem mediunidades que a gente nem sequer imagina, tá, pessoal? Porque ainda não chegamos nesse estado. Um dia chegaremos, hoje ainda não. Então, vamos continuar. Pessoal, a última mediunidade que a gente viu foi a dos médiuns incorretos, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, volte os vídeos anteriores para que você entenda do que eu estou falando, mas estamos vendo os vários tipos de médiuns que existem. E hoje continuaremos aqui, tá bom? Olha só, médiuns historiadores são aqueles que têm uma aptidão especial para as dissertações históricas. Essa faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê pessoas sem instrução e mesmo crianças tratar de assuntos muito além de sua capacidade. Então, essa mediunidade, ela não vai depender do que o médium sabe ou não em relação à história, tá? Ela vai além disso. Então, tem crianças que são médiuns e historiadores e vai falar sobre, né, é uma mediunidade mais voltada para as dissertações históricas. Isso é fenomenal, pessoal, eu acho incrível. E aí ele continua aqui falando o seguinte, né, dos médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muitos ignorantes e, não obstante, são mais especialmente apropriados às comunicações relativas às ciências. Então, gente, ser um médium científico não quer dizer que você vai ser sábio, tá? Não, tá? Porque muitos deles são ignorantes, tá? Mas eles têm aí umas comunicações relativas às ciências, tá? Vai ser mais direcionado a essa área, tá? Então é bem legal. Pra vocês verem como tem várias categorias mesmo, tá, pessoal? E aí ele continua aqui falando, médiums medicinais. Sua qualidade é de servir mais facilmente aos espíritos para as prescrições médicas. É necessário não confundi-los com os médiums curadores, porque eles não fazem senão transmitir o pensamento do espírito e não têm eles mesmos nenhuma influência. Então, gente, vamos lá. Primeiro, os médiuns medicinais, eles não são iguais aos médiuns curadores. Médiuns curadores, a gente tem o poder da cura, tá? A gente já viu esse tipo de médium, igual eu falei, se você caiu aqui de paraquedas, volte os outros vídeos. Eles são, tá, gente, mais pro caminho para fazer prescrições médicas. Então, o espírito se utiliza dele para poder passar ali o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa precisa tomar, o que a pessoa precisa fazer para ter a cura dela. Mas não é que eles vão curar a pessoa como um médium curador, tá? Então, existe essa diferença e a gente tem que entender. E já vemos essa diferença, gente, em alguns capítulos anteriores, tá? Em uma história que a gente acompanhou, que Kardec nos conta. E é muito comum, tá? Essa mediunidade, ela é bem comum. Inclusive, pessoal, se a gente for levar aqui para um lado, né, seguindo a lógica, certamente muitos médicos podem ter essa mediunidade. Não é mesmo? Vamos parar para pensar, a gente pode analisar isso. E aí ele continua aqui, ó. Médiuns religiosos recebem mais especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam das questões de religião, não importando suas crenças e seus hábitos. Então, os médiuns religiosos, eles vão focar mais nas questões de religiosidade, né? De caráter religiosos. E aí não importa, tá? Quais são as crenças do médium em si ou seus hábitos. E sim, a comunicação que será feita vai ser de caráter religioso. Vai ter ênfase nisso, tá? Médiuns, filósofos e moralistas. Suas comunicações têm por objetivo as questões de moral e de alta filosofia, muito comum para as questões morais. Isso que eu achei sensacional, tá? Eu amo filosofia, então deve ser muito legal ser um médium filósofo, né? Pois você vai receber essas comunicações das questões morais da vida, que eu acho que é umas questões muito, muito importantes. Eu acho que é até o mais importante, tá? Entre as questões intelectuais e amorais, as morais são, né, na minha opinião, né, gente? Lembrando que a minha opinião
muito mais importante, tá? E aí, o espírito que tá contando, né, ajudando o Kardec a fazer todo esse tipo de variedade de médium, faz uma nota. Então, olha assim, o espírito se chama Erasto, tá, pessoal? Nota de Erasto. Todas essas nuances são variedade de aptidões de bons médiums. Então, tudo isso que a gente está vendo, todas essas nuances de todos esses tipos de mediunidade, pessoal, são das variedades das aptidões dos bons. Olha isso, dos bons médiums. Quanto àqueles que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, históricas, médicas ou outras acima de seu alcance atual, estejam certos de que possuíram esses conhecimentos em outra existência, que permaneceram com eles em estado latente. Então vamos lá, lembra que, por exemplo, nos médiuns historiadores é citado que até às vezes criança, se ela é uma médium historiadora, ela vai falar de questões de cunho histórico. Então, se uma criança ela carrega ela não estudou isso e ela tem esse conhecimento e o espírito se utiliza dela para, né, passar a comunicação, ela trouxe esse conhecimento de outras existências. Então a gente vai ter sempre uma ligação, pessoal. Nunca é do nada, nunca é o acaso, não é o acaso, tá? E ele continua aqui, ó. Elas fazem parte de materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Então, essas informações que o espírito utiliza, né, para passar ali a informação, seja no médium histórico, no médium de ciências, no médium de medicina, né, ele tá ali. Esse material cerebral, ele tá guardado, mesmo que a gente não recorde, mesmo que a gente não lembre. O nosso espírito, gente, guarda tudo, tá? Não é porque a gente não está tendo acesso agora, atualmente, que não está aqui dentro conosco. Então é bom a gente saber disso, é bem legal, tá? E ele fala aqui que, inclusive, esses elementos facilitam para poder comunicar suas próprias ideias, porque esses médios são para ele instrumentos mais inteligentes e mais flexíveis do que seria um ignorante. Fenomenal isso, tá, pessoal? Então, pessoal, para a gente finalizar, olha só que interessante. Entre um espírito se utilizar de um médium extremamente ignorante, por exemplo, nas questões históricas, e se utilizar de um médium que talvez não tenha o conhecimento nessa vida atual, mas carrega um conhecimento histórico de outras existências, ele prefere esse médium. Porque se torna mais flexível, ele acessa esses materiais cerebrais, ele expõe as ideias dele através desse médium. Entendeu? Diferente se ele fosse utilizar de um médium ignorante nas questões históricas, por exemplo. Ele ia ter muito mais dificuldade. Talvez ele teria que fazer um esforço que não vale a pena se tem como usar esse outro médium que carrega esse material cerebral. Vocês entendem como isso é muito interessante e muito fascinante? Quando a gente para pra pensar nisso, né? A gente percebe o quanto a gente não sabe ainda das coisas. E cada vez que nós estudamos mais e mais, nós percebemos como é fascinante a mediunidade. Não é mesmo? Bom, ficamos por aqui hoje, pessoal. Até semana que vem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Tchau!